Há um homem que ganhou tudo, todos os troféus de clubes, todas as honras internacionais. O próprio Mundial, há 2 anos no Catar, a única coisa que durante 20 anos tinha definido a sua carreira como uma obra ainda incompleta. Já não tem nada a provar. A discussão acabou. Tem 38 anos e está a disputar o seu último Mundial em solo americano, numa cidade do Texas, num torneio organizado por um país que passou 3 anos a chamar ameaça à sua casa adotiva e distração ao seu desporto. E, a 22nd de junho de 2026, em Dallas, perante 92,000 pessoas no AT&T Stadium, Lionel Messi marcou 2 vezes contra a Áustria, bateu o recorde absoluto de golos em mundiais da FIFA que resistia desde 2014, levou a cancha argentina aos 16avos de final e fez tudo isso com aquela precisão casual e aterradora que faz a palavra masterclass parecer insuficiente. Antonella Roccuzzo estava nas bancadas. Levantou-se quando ele marcou o segundo golo, não com aquela reação educada e ensaiada de celebridade habituada às câmaras, mas com o corpo inteiro, braços no ar, rosto desfeito, como alguém que viu aquele homem carregar um peso impossível durante 2 décadas e ainda assim não consegue acreditar plenamente no que está a ver. As câmaras encontraram-na de imediato. Encontram sempre. Vestia azul da Argentina, tinha as mãos sobre a boca, parecia uma pessoa a assistir a algo que sabe que lhe pedirão para descrever durante o resto da vida. Shakira estava no jogo, tem estado em vários encontros deste Mundial, fotografada nas zonas Vie sur P, seguida por todos os meios da TMZ a marca, com a sua presença em estádios de futebol, a gerar quase tanta cobertura como o próprio futebol. Foi fotografada a ver os golos de Messi com uma expressão que a imprensa desportiva espanhola descreveu, quase de forma idêntica em 3 publicações diferentes, como de incredulidade genuína. Dua Lipa publicou no Instagram minutos depois do apito final, uma story, um repost do vídeo do golo, 3 palavras. Greatest of all time. 22 milhões de visualizações em menos de 4 horas. Quero ficar por um momento no futebol, porque as reações são a moldura, mas o jogo é o quadro. E o jogo foi extraordinário de uma forma que os resumos não conseguem captar por completo. A Argentina chegava a este encontro depois de empatar 1-1 com o Chile no jogo inaugural do Grupo J, um resultado competitivo, mas pouco impressionante, numa partida em que Messi jogou bem, sem aquela crueldade no último terço que o define no seu melhor. Havia o ruído habitual antes do torneio, se estaria a desaparecer, se 38 anos eram idade a mais, se a dependência da Argentina em relação a ele era um problema estrutural para uma equipa que precisava de funcionar quando ele, inevitavelmente, tivesse uma noite menos conseguida. Esse ruído está sempre lá. Está lá desde 2010. Messi responde-lhe sempre da mesma maneira, jogando um futebol ao qual o ruído não sobrevive. A Áustria entrou como uma das equipas mais interessantes do torneio. David Alaba continua neste plantel, apesar do seu longo historial de lesões, atuando agora como organizador recuado em vez do defesa devastador que foi no auge. Marcel Sabitzer esteve excelente neste ciclo. O primeiro jogo foi uma vitória por 2-1 sobre a Arábia Saudita, o que os deixava numa posição em que um empate com a da Argentina os manteria bem vivos no grupo. Montaram-se de forma compacta, pressionaram com disciplina nos primeiros 20 minutos e deixaram claro desde cedo que tinham vindo a Dallas com um plano, não apenas para participar. O plano aguentou exatamente 31 minutos. O primeiro golo de Messi nasceu do nada e de tudo ao mesmo tempo, que é a única forma precisa de descrever o tipo específico de perigo que ele cria. Recebeu a bola no lado esquerdo da área austríaca, puxou para dentro, travou, e depois, no espaço de cerca de 1,5 segundos, encontrou Julián Álvares, recebeu a devolução e enrolou com o pé direito um remate para o canto mais distante. O guarda-redes austríaco, Patrick Paintz, ainda tocou na bola, mas não conseguiu pará-la. O contacto não foi limpo, não precisava de ser. A colocação foi perfeita. Aquele era o seu 16º golo em mundiais, igualando o recorde de Miroslav Klose, de pé desde a final de 2014. Deixemos isso assentar por um momento. 16 golos em mundiais, marcados ao longo de 5 torneios, desde um jovem de 19 anos na Alemanha em 2006 até um homem de 38 anos em Dallas em 2026.
o estádio percebeu o que tinha acabado de testemunhar. O AT&T Stadium, em Dallas, um colosso coberto que recebe 92.000 pessoas com as bancadas temporárias exigidas pela FIFA, um recinto onde o som ressoa como um trovão fechado numa caixa, produziu naquele instante um ruído que o áudio da televisão comprime, mas não consegue reproduzir. Não eram apenas os adeptos argentinos, embora fossem muitos e barulhentos. Era o público neutro do futebol a reagir à proximidade da história. Pessoas que tinham ido ver um jogo da fase de grupos e se viram presentes no momento em que um recorde construído ao longo de 20 anos era igualado. Antonella já estava de pé antes de a bola cruzar a linha. Soube antes do guarda-redes. A Argentina foi para o intervalo a vencer por 1-0, serena, a controlar a posse com aquela facilidade que sugere uma equipa que não está tanto a ser ameaçada como a esperar. A Áustria teve oportunidades. Sabitzer rematou ligeiramente ao lado aos 38 minutos, um lance que noutra noite, noutra sequência, mudaria todo o jogo. Mas a organização defensiva da Argentina sob Lionel Scaloni tem sido uma das histórias mais discretas deste torneio. É mais difícil de desmontar do que no Catar, está mais organizada na pressão e menos vulnerável às transições. Ao intervalo, parecia uma equipa que já tinha decidido qual seria o resultado. A segunda parte foi o momento em que o recorde caiu. Minuto 54. Messi recebe a bola à entrada da área austríaca de Rodrigo de Paul, que tem sido um dos melhores jogadores deste torneio num papel que não gera highlights, mas gera tudo o resto. Os passes diagonais, a recuperação após perda, a inteligência espacial que abre os espaços onde Messi desaparece. De Paul mete a bola por uma abertura que em teoria não existe, e Messi já está em movimento, já está orientado, já está a decidir. Toca uma vez com o pé direito para ajustar o ângulo e depois bate com o esquerdo. Rasteiro, forte para o canto inferior, e antes de Pentes acabar de cair a bola já está na rede. 17º golo em mundiais. O recorde só para ele. Mais golos na história do Campeonato do Mundo da FIFA, em qualquer era, por qualquer jogador, de qualquer nação. Messi correu para a bandeirola de canto. Não fez a celebração das mãos junto aos ouvidos, nem o gesto teatral a apontar para a camisola, nem a corrida de joelhos. Apenas correu. Os colegas apanharam-no e por um momento ficou ali de olhos fechados, com o rosto no ombro de Álvares. Se estavam a ver pela televisão, perceberam, sem que ninguém precisasse de explicar, que aquele era um homem a absorver em tempo real algo muito grande. Antonella estava em lágrimas. Não um brilho discreto nos olhos. Estava mesmo a chorar, com a maquilhagem a escorrer pelo rosto, como se chora quando se viu alguém lutar por alguma coisa durante 20 anos e o momento chega, e é maior do que estávamos preparados para suportar, mesmo sabendo que vinha a caminho. As câmaras ficaram nela durante 4 segundos. 4 segundos de transmissão em direto num jogo visto, segundo estimativas, por 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela não se recompôs para a câmara, simplesmente chorou. Shakira na zona VIP. Algumas filas mais acima, foi fotografada com as 2 mãos levantadas, o telemóvel esquecido ao lado. A fotografia, tirada de um ângulo que captou o rosto dela em plena expressão, estava na primeira página da marca, da AS e da Sport 90 minutos depois do apito final. A imprensa desportiva espanhola tratou-a como trata todo o conteúdo mundialista ligado a Shakira, com a percepção de que a imagem é, em si mesma, a história, de que a sua presença nos grandes momentos do futebol é agora um facto cultural recorrente que gera a sua própria gravidade narrativa. Tem sido fotografada em jogos de várias seleções, sempre visivelmente envolvida, sempre a gerar uma cobertura que alarga o público do torneio para lá das demografias tradicionais do futebol. A reação de Dua Lipa no Instagram foi a mais rápida. 3 palavras em 14 minutos. Greatest of all time. A publicação, um clipe repostado do segundo golo, acumulou 22 milhões de visualizações em 4 horas e foi citada por vários meios como prova do alcance cultural transversal de Messi, de uma forma que nem sempre as próprias contas dele conseguem captar. O público de Dua Lipa não é principalmente um público de futebol, é um público global de pop, com uma forte sobreposição no grupo dos 18 aos 34 anos que os detentores dos direitos de transmissão deste torneio têm procurado atingir de forma específica. Quando ela publica sobre Messi, isso vira notícia em meios que normalmente não cobrem futebol. Esse é outro tipo de recorde.
Quero agora afastar-me do estádio e falar sobre o que este momento significa no contexto do torneio que o rodeia, porque o recorde de Messi não existe em isolamento político ou logístico, e fingir que existe seria uma versão da mesma cegueira voluntária que a FIFA pratica sempre que fala do jogo bonito, sem mencionar a infraestrutura à sua volta. Este Mundial tem sido definido nas semanas desde que começou por uma série de histórias que tem muito pouco a ver com futebol e tudo a ver com o país que o recebe. O aspersor que rebentou no Gillette Stadium durante o intervalo de Iraque-Noruega, os adeptos canadianos a assobiar a bandeira americana em Toronto, a seleção do Irão a deslocar-se de Tijuana para Los Angeles nos dias de jogo, porque o governo dos Estados Unidos não lhes concede estadias nocturnas. O responsável executivo da Task Force da Casa Branca a descrever recusas de vistos a cidadãos estrangeiros como muito boas razões, que não pode discutir publicamente. O pacote de financiamento federal de 625 milhões de dólares, atrasado por disputas políticas em Washington enquanto as cidades anfitriãs corriam para cumprir os prazos operacionais da FIFA. A violência dos cartéis em Guadalajara 4 meses antes do torneio, que perturbou infraestruturas e gerou uma sequência de garantias tranquilizadoras por parte de responsáveis mexicanos e da FIFA. Para dentro de tudo isso, para esta versão específica, fragmentada e politicamente saturada do Mundial, entra Lionel Messi, marca 2 vezes em Dallas, bate o recorde, faz Antonella chorar nas bancadas, dá a Shakira um momento e gera 22 milhões de visualizações numa story de Instagram de uma estrela pop. Pensem no que isso significa para o torneio, não para o futebol, para este torneio em particular. O Mundial de 2026 precisava de uma história que fosse inequivocamente sobre futebol. Precisava de algo que atravessasse o ruído político e lembrasse as pessoas por que razão aceitaram importar-se com um acontecimento desportivo em primeiro lugar. A FIFA tem tentado fabricar essa história com valores de produção, cerimônias de abertura, conteúdos de marca e conferências de imprensa de Infantino. Messi fabricou-a em 54 minutos em Dallas, sendo Lionel Messi, que é a única coisa que a FIFA não consegue controlar nem reivindicar para si, e a única coisa que realmente funciona. O AT&T Stadium, em Dallas, foi escolhido como palco da Argentina por um motivo. A área metropolitana de Dallas-Fort Worth tem uma grande população latino-americana. O AT&T Stadium é o maior estádio do torneio, 92,000 lugares com capacidade aumentada, e a FIFA queria encher esse espaço com a atmosfera que justifica os direitos televisivos do evento. Conseguiu. A base de adeptos argentinos na América do Norte viaja, gasta e produz um ruído que as transmissões televisivas conseguem aproveitar. A Argentina em Dallas não é apenas uma marcação desportiva, é um cálculo comercial. E Messi marcar 2 vezes e bater o recorde absoluto nesse estádio, nessa cidade, diante desse público, num jogo visto por 400 milhões de pessoas em todo o mundo, é esse cálculo comercial a render a um nível que nenhuma folha de cálculo teria previsto. A Fox Sports, que detém os direitos de transmissão em inglês nos Estados Unidos, comunicou a sua maior audiência de sempre no país para um jogo que não envolvia nem os Estados Unidos, nem o México. O golo do recorde de Messi, a finalização de pé esquerdo aos 54 minutos, foi repetido 23 vezes na hora de emissão que se seguiu ao jogo, 23 vezes. O painel de análise da ESPN passou 16 minutos consecutivos a falar do recorde, da carreira, dos 5 mundiais, da final do Qatar 2022, do contraste com a eliminação precoce de Cristiano Ronaldo e da questão de saber se Messi, aos 38 anos e a jogar a este nível, está a produzir a maior demonstração de rendimento sustentado da história dos desportos coletivos. A dimensão Ronaldo é inevitável e acho que vale a pena abordá-la diretamente em vez de a deixar como subtexto. Cristiano Ronaldo, ao serviço de Portugal, foi eliminado do torneio nos 16avos de final depois de uma derrota surpreendente que vários meios descreveram como um momento decisivo no debate sobre o GOAT. Ronaldo marcou uma vez na fase de grupos e era visível que sofria com o ritmo e a intensidade de um torneio que exige a explosão que a idade retira antes de quase tudo o resto. Chorou depois da eliminação. A imagem de Ronaldo a chorar esteve nas primeiras páginas dos jornais desportivos portugueses durante 3 dias. E depois, 4 dias mais tarde,
Messi marcou 2 vezes em Dallas, bateu o recorde e fez Antonella chorar por uma razão diferente. A simetria dessa sequência é quase demasiado perfeita para ser real, mas é real. E é por isso que a conversa sobre o G ou AT regressou com a intensidade que costuma ter de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, sempre que as circunstâncias criam um ponto de comparação direto. As métricas das redes sociais, acompanhadas por várias empresas de análise desportiva, mostraram que o conteúdo relacionado com Messi nas 24 horas posteriores ao jogo contra a Áustria superou a pegada social de qualquer acontecimento desportivo individual de 2026, com exceção do Super Bowl e da cerimônia de abertura do próprio torneio. Só o clipe do golo do recorde acumulou 340 milhões de visualizações em várias plataformas em 36 horas. A geografia de Dallas merece atenção, porque este é um mundial em que a geografia tem sido politicamente carregada de uma forma que torneios anteriores não foram. Dallas, Texas. O AT&T Stadium fica em Arlington, entre Dallas e Fort Worth, num estado cujo governador tem sido um dos defensores mais vocais de uma aplicação rigorosa das regras de imigração, cujo establishment político esteve consistentemente alinhado com a postura da administração Trump sobre a política de fronteiras e o tratamento dos migrantes latino-americanos, e cujo senador Ted Cruz votou contra a legislação que teria alargado caminhos para a residência legal a uma parte significativa da população do estado. A cidade de Arlington, proprietária do local onde está o estádio, candidatou-se a receber Jogos do Mundial em 2018 e competiu com outras cidades americanas num processo que acabou por selecionar 11 recintos nos Estados Unidos. 92 mil pessoas encheram aquele estádio a 22 de junho. Uma proporção significativa era argentina, venezuelana, mexicana, salvadorenha, colombiana, comunidades da diáspora latino-americana que vivem no Texas e que apareceram com camisolas e bandeiras num estado cuja cultura política passou os últimos anos a tratar as suas comunidades como um problema de segurança em vez de uma parte da sociedade. Vieram ver Lionel Messi, cantaram o nome dele em espanhol num estádio do Texas, e quando marcou o segundo golo, o que bateu o recorde, o ruído que saiu daquele recinto não se deixava separar de forma limpa em componentes demográficas. Era apenas som, 92 mil pessoas a produzir o som que as pessoas fazem quando acontece algo de que querem lembrar-se. Isso não é um ponto político, ou não é apenas um ponto político, é uma descrição do que o Mundial produz e nada mais consegue produzir, a suspensão temporária e esmagadora das categorias que separam as pessoas durante o resto do tempo. A FIFA, para sermos claros, não criou isso. Messi criou. E a administração Trump, que criou a Task Force da Casa Branca, nomeou Andrew Giuliani, atrasou o financiamento federal e impôs ao Irão condições que nenhuma outra equipa enfrenta, e gerou meses de controvérsia sobre vistos, política de fronteiras e o que significa receber o mundo. Essa administração também não criou isso. Simplesmente aconteceu no Texas num domingo, diante de pessoas que conduziram durante horas para lá estar. Porque Lionel Messi tem 38 anos e continua a fazer com uma bola coisas que o resto do mundo não consegue reproduzir nem explicar por completo. Antonella publicou no Instagram 4 horas depois do jogo. Uma única fotografia. Messi de costas a caminhar na direção dos adeptos argentinos no canto do estádio, braços abertos, a multidão atrás dele num borrão de luz, azul e branco. Sem legenda, só a fotografia. Tinha 47 milhões de gostos quando a vi. Vejo Messi jogar futebol há 19 anos. Vi o Mundial de 2006, o Mundial de 2010, a final de 2014, a saída na fase de grupos em 2018, a Copa América de 2021, a final do Mundial de 2022 contra a França. E tudo isso, cada torneio, cada momento em que a pergunta sobre se ele terminaria a carreira com a única coisa que parecia estar para lá do seu alcance se abria, quase se fechava e voltava a abrir. E o mais honesto que posso dizer é que não tem uma estrutura para compreender o que ele está a fazer neste momento. Tem 38 anos. O recorde é dele. Continua a ser o melhor jogador deste torneio. Estes 3 factos não deviam poder coexistir. E, no entanto, aqui estamos, em Dallas, em junho de 2026, no meio de um mundial definido por tudo aquilo de que o futebol não deveria tratar. E Lionel Messi marcou 2 vezes. As câmeras encontraram a mulher dele a chorar
Uma estrela pop publicou 3 palavras e 340 milhões de pessoas viram um clipe de 60 segundos. O que não sei, e o que descubro que genuinamente não consigo prever, é o que acontece a seguir. Não no quadro competitivo, não no grupo. Refiro-me a algo maior. Refiro-me a isto. O que significa para um homem ser o melhor do mundo em alguma coisa durante 20 anos, continuar a ser o melhor, já não ter nada a provar e continuar a prová-lo na mesma? Para que é isso? Para quem é isso? Em algum ponto entre o primeiro e o segundo golo, entre o recorde igualado e o recorde batido, nos 54 minutos de um jogo da fase de grupos no Texas que ninguém esquecerá, Lionel Messi tornou-se algo para o qual o vocabulário desportivo ainda não tem uma palavra exata. Não sei qual é essa palavra. Não tenho a certeza de que ele saiba também.